Oi, gente, como é que vocês estão? Hein? Aqui é a Paulinha, da Fofoca, Resenha e Opinião. Opinião, Resenha e Fofoca ou Fofoca, Resenha e Opinião? Não lembro mais. Mas assim, o assunto, embora eu esteja dando risada, o assunto ainda é sério, é a respeito da Sarah Kelly. Então eu ia fazer aquele vídeo falando a lei completa que foi me passada a respeito do que geralmente a polícia, o Ministério Público, quando acontece uma fatalidade dessa em algum local, é claro que há uma investigação e a polícia, a perícia investiga tudo. Então em algum momento vai sair. Então tudo que eu leio aqui pode ou não se enquadrar pro caso da Sarah Kelly, tá, gente? Isso é uma questão que quem vai dizer vai ser a justiça. Nós já sabemos que nós já sabemos que por N fatores que realmente foi na piscina da Sarah Kelly. Então, a princípio, é isso que se tem de notícia, que foi realmente lá. É claro que detalhes a gente não sabe porque ninguém fala nada. Também eu soube que a mãe da Sarah Kelly foi até a casa dela, a fazenda, a chácara, o sítio, não sei o que é aquilo, mas acho que é uma fazenda, porque tem até vaca, né? O sítio é difícil de ter vaca, se tem uma, se tem mais de uma, é fazendinha. Para apoiar a filha e também porque é dia das mães. E realmente não deve estar sendo nada fácil para ela, porque ela está praticamente sendo cancelada nas redes sociais. Entendeu? As visualizações dela caíram bastante, visualizações positivas caíram muito, as negativas subiram demais, as vendas dela todas, muito provável que foram derrubadas, porque ela realmente é uma das pessoas que mais vende na internet, e pelo que se sabe, caiu muito. Gente, e é normal, né? Isso acontecer, porque todo mundo realmente ficou muito abalado quando soube dessa história, dessa fatalidade. Então as pessoas realmente ficam meio assim com essa pessoa famosa. Ficam, por mais que apoiem, ainda fica meio na dúvida, entendeu? Por mais que tenha umas pessoas bem fanáticas que vêm nas redes sociais, como a gente está falando do assunto, nos xingar e pedir que a gente ore pela Sarah Kelly. Sarah Kelly. Mas é engraçado que nenhuma dessas pessoas pede para rezar pela menina. Nenhuma. Eu recebi só hoje umas 10 haters assim, né? Xingando e dizendo que eu teria que orar pela Sarah Kelly. Mas não, não pediu para rezar pela menina. Vê se pode uma coisa dessa. É um absurdo. Mas é o que fazem. Mas ok, a gente entende um pouco do ser humano, é assim mesmo. E parece que uma coisa assim muito chata, parece que a Sarah Kelly é o que estão falando, tá? Pessoas que entram em contato por outros meios falando que a Sarah Kelly inclusive está recebendo ameaças por causa do ocorrido, que também não... Gente, tudo bem, a gente vem aqui e fala de coisas que a gente ainda não sabe direito, por isso que eu falei que eu vou falar tudo sobre o que me foi passado, mas isso pode ou não se enquadrar na função da Sarah Kelly, no que aconteceu, na fatalidade, na tragédia que aconteceu ali. De qualquer forma, eu quis colocar, e eu fui uma das primeiras pessoas que colocou isso, depois agora vários outros youtubers colocaram, sobre o que a justiça fala, o que a lei diz, porque é o que a lei, é como a lei age. Mas a gente tem que entender que há várias nuances, várias diferenças. É uma pessoa famosa, a gente sabe que Brasil é Brasil, a gente sabe que pode inventar um monte de coisa, pode dizer que não estava lá, mas de qualquer forma a pessoa que me passou essas informações diz que mesmo não estando no local, ela continua responsável pela piscina que ela deixou lá, com muitos problemas e sujeito a poder dar algum acidente fatal. Óbvio que os principais responsáveis é pai e mãe, tá? Daí falam que eles têm problema. Não sei se o problema é esse ponto de não conseguir cuidar de uma criança. Então os avós são os principais responsáveis. Mas todo mundo que estiver lá naquele momento é chamado e também pode ser responsabilizado. Digamos que fosse uma festa, eu não estou dizendo que fosse uma festa, todo mundo ia ser ouvido, entendeu? E sim, tem como ter responsabilidade coletiva ou negligência coletiva quando trata-se de uma criança, principalmente da idade da Noemi, tá? Mas
O que não dá direito para as pessoas a ficarem ameaçando, seja lá quem for. A gente tem que esperar pela justiça. Ninguém pode estar querendo fazer justiça com as próprias mãos de maneira nenhuma. Porque a pessoa acaba sendo pior do que alguém que tivesse culpa. Se tu vai querer ameaçar uma pessoa ou querer ser pesada demais numa crítica. Porque vocês dizem que a gente é pesada, não é, a gente está falando o que pode ocorrer. Ninguém está sendo pesado. Ah, que está acusando diretamente. Não, não está acusando diretamente. Tanto que no outro vídeo e nesse eu falei, isso pode acontecer igual. Supostamente pode ser igual ou não. Mas a investigação será essa. E nunca nesses casos, tem vários casos aí, inclusive, que eu fiquei sabendo de acontecer, por exemplo, de não ter ninguém de não morar ninguém no tal local e uma criança entrar e cair num poço ou cair numa piscina. E os donos, em alguns casos, não foram condenados, em outros casos foram condenados a pagar, inclusive, indenização. Então, teve várias provas aí de negligência com essa piscina, que é a cerca elétrica. A gente mistura água com eletricidade, uma coisa bem perto da outra. Eu já não sei se é burrice, se é maldade, o que é. Eu ainda acho que é burrice. Cerca elétrica para dar choque em criança, gente, para deter criança, é uma coisa que é impensável. Vou dizer para vocês, é a primeira vez que eu vejo. Pode ser que já tenha ocorrido, mas eu nunca soube disso. Sim, para animais, aí a gente sabe. Mas para criança e para gente adulta também, no caso, para defender teu patrimônio privado em cerca elétrica em muro. Pode, desde que ele tenha uma altura que pedestres ou outras pessoas não tomem choque ou venham a ter algum problema, porque senão o dono dessa cerca elétrica, mesmo estando no lugar certinho, ele pode se incomodar, ok? Então primeiro eu vou, mas assim, não se dá direito porque a gente não sabe realmente de tudo que aconteceu, está praticamente confirmado que foi no sítio dela que aconteceu, e na piscina, porque tem lagos lá também, mas a princípio foi na piscina. Também tá confirmado que ela tinha cerca elétrica, porque ela mesma falou e mostrou. Tá confirmado também que falaram que tinha uma lona lá que não era presa, era uma lona largada em cima da piscina, o que é pior ainda, em termos de perícia, em termos de justiça, tá? Mas assim, o que eu vou ler aqui, como eu vou ler tudo, exatamente, eu vou ler inclusive, né? Vou falar pouco. Não significa que vai acontecer exatamente o que está aqui no caso da Sarah Kellen. A gente não sabe de detalhes. Outra coisa, ela resolveu retomar a vida dela. De repente tem os motivos dela, mas passou para todo mundo uma insensibilidade muito grande. Mas eu acho que ela quis abafar o caso com isso. Vamos falar de outro assunto. Mas deu ao contrário, ela foi muito cancelada. Teve lugares que ela teve, em redes sociais, que ela teve que tirar os comentários para não deixar ninguém comentar, porque tá muito quente o assunto para ela poder fazer isso. Eu acho que ela quiser abafar, ou de repente porque ela tem compromissos publicitários, sei eu. Mas que ficou muito ruim, ela deveria ter esperado um pouco mais. E não é só esperado, porque é a maneira, gente, é a maneira daí, assim, como se parece que não aconteceu nada. E a gente sabe que aconteceu, e a gente sabe que é muito provável que ela também esteja com medo de algo, tá? Porque com esses vídeos que ela faz aí, não dá pra parecer que tá triste, mas pelo menos com medo de algo que possa acontecer a mais em termos de justiça. Ou nada, porque a gente sabe como é que é Brasil, então vamos lá. A pessoa respondeu pra mim, eu anotei tudo no WhatsApp, tá? Ó, a pessoa respondendo tudo. Este é um tema complexo e delicado, que envolve tanto a esfera civil, indenizações, quanto a criminal, homicídio culposo, tá? No direito brasileiro, a responsabilidade em casos de afogamento de crianças em propriedades particulares é geralmente compartilhada e analisada sob dois aspectos: o dever da vigilância e o dever do cuidado. Então, a lei costuma ser aplicada como responsabilidades dos donos da casa. O proprietário tem o chamado dever de custódia sobre a sua propriedade, ele esteja lá ou não. Negligência. Se a piscina não possui as cercas, grades ou capas de proteção, o dono da casa pode ser responsabilizado por não ter tomado precauções necessárias para evitar riscos a terceiros.
especialmente se sabia que haveria crianças no local. Responsabilidade civil. O dono da casa pode ser condenado a pagar indenização por danos morais e materiais à família da vítima. Responsabilidade criminal. Pode-se configurar crime de homicídio culposo quando não há intenção de matar, caso fique provado que a omissão do proprietário ou falta de uma proteção ou grades numa piscina ou coberta foi a causa direta do acidente. Responsabilidade dos pais ou responsáveis legais. A lei brasileira também impõe aos pais o dever de vigilância constante. Seus pais, aqui tem ele botou uma letra aqui em grego, acho que é culpa in vigilande. Deve ser uma coisa de direito que eles colocam. Seus pais ou parentes responsáveis estavam presentes. A justiça avalia se houve omissão no cuidado direto com a criança, em locais com riscos óbvios, como piscinas. A vigilância deve ser ininterrupta ou estar constante. Punição criminal para responsáveis, pais, avós, coisa parecida. Ao perdão judicial. Embora os pais possam ser tecnicamente indiciados por homicídio culposo devido à falta de vigilância, o Código Penal brasileiro, ali está o código, mas eu não vou dizer, prevê o perdão judicial. Isso acontece quando as consequências do crime, que foi a perda do filho ou da filha ou da criança, são tão graves que a sanção penal se torna desnecessária, ou seja, os pais não são presos, mas podem ser processados e são perdoados porque o que aconteceu já é praticamente uma punição muito grande e realmente é. Imagina como é que não está essa família, né? Que perdeu diretamente a criança. Responsabilidade concorrente. É muito comum que a justiça brasileira entenda que houve culpa concorrente. Isso significa: o dono da casa falhou ao não proteger a área de risco. Os responsáveis, a família, falharam a não vigiar a criança. Nesse caso, se houver uma ação de indenização, se caso os pais da Noemi ou os avós processassem Sarah Kellen, a indenização seria reduzida porque os dois teriam culpa, né? Tanto o dono da propriedade quanto os parentes diretos da família. O que a justiça analisa? Idade da criança. Quanto menor a criança, maior é o dever de vigilância dos pais. Acesso à piscina. Havia uma porta aberta, a piscina era visível e atraente, o chamado risco de atração, que eu falei para vocês em vários vídeos. Que criança parece patinho, não pode ver água, quer brincar em água, que inclusive já teve caso de criança que, infelizmente, teve acidente fatal com um balde de água, gente. Entendeu? Porque ela cai e a criança não tem como sair dali, né? A criança não consegue sair, não tem essa coordenação motora para sair, se desvencilhar de um balde de água, mesmo que não esteja cheio, e acaba tendo uma fatalidade. Por isso, muito cuidado com isso, tá? Conhecimento do perigo, olha só. Os pais sabiam que a piscina não tinha proteção, o dono da casa avisou sobre os riscos. Entendeu? Ó, cada caso é único, depende da perícia e depoimentos. Em situações reais, a análise de um advogado ou da Defensoria Pública é indispensável para avaliar todas as partes do processo. Ó, o cenário acrescenta elementos que agravam consideravelmente a situação jurídica dos proprietários, especialmente pela instalação de cerca elétrica. No direito brasileiro, isso alerta para o patamar de responsabilidade, aumenta e altera o patamar de responsabilidade. Aqui o que pode ser levado em conta. No direito, cercas elétricas e cacos de vidro em muros são chamados de ofendículos. Eles são aceitos para a segurança patrimonial, mas possuem regras rígidas, ou seja, tem legislação para isso. Finalidade e altura devem servir para evitar entradas de invasores e estar a uma altura mínima, que geralmente é entre 2 metros e 2 metros e pouco, para não atingir pedestres ou crianças que possam ser eletrocutadas. Crime de perigo. Instalar uma cerca elétrica ao redor de uma piscina para educar ou afastar os próprios filhos é uma prática extremamente perigosa e ilegal.
Se a cerca contribuiu para o acidente causado, que é a fatalidade da criança, causando um choque que fez a criança cair, impedindo o resgate rápido, o dono da casa pode responder por dolo eventual. O dolo eventual é quase a mesma coisa que a pessoa, que o crime de culposo, que a pessoa não, né, ela não queria que aquilo acontecesse, mas por falta de, né, por uma falta de atitude dela ou por uma atitude dela, aquilo é causado. Tá? Dolo eventual é quando a pessoa não quer o resultado da fatalidade, mas assume o risco de que ele aconteça a usar um meio letal, uma eletricidade, em um ambiente doméstico. Então, mesmo que a corrente elétrica seja fraquinha, para uma criança, pode fazê-la ficar tonta, pode fazer várias coisas. A gente não sabe, a cerca elétrica diz que estava desligada. Eu estou falando aqui que foi o que foi me passado, através do que foi passado para essa pessoa, tá? Outra coisa, sobre a lona. Lona solta, armadilha visual, viu? A existência de uma lona que não é uma capa de proteção aprovada, ou mesmo uma capa de proteção aprovada, que seria com fixação e suporte de peso, quer dizer, deveria suportar um peso nela, sem que ela abalasse a estrutura dela e ela afundasse, é muitas vezes pior que uma piscina aberta, entendeu? Principalmente para uma criança. Ter uma lona em cima daquilo ali, uma criança não vai ter noção se aquilo ali tem água embaixo ou apenas é uma coisa... A criança não tem noção, gente. E até um adulto mesmo pode achar que pode subir ali e é um perigo. A falsa sensação de segurança. Uma lona solta esconde a profundidade para uma criança, parece uma superfície onde se pode pisar ou brincar. Efeito rede. Quando alguém cai sobre uma lona solta, ela se molda ao corpo e dificulta o retorno à superfície. Funcionando, é minha gatinha, tá? Funcionando como uma armadilha que acelera o afogamento. Isso é visto pela justiça como uma negligência grave na manutenção da segurança do imóvel. Aqui ele falou, muito provável que o caso esteja em segredo de justiça para a perícia focar nas coisas, porque trata-se de uma fatalidade envolvendo uma criança da idade de 2 anos e pouco. A tipificação pode subir de culposo, negligência para dolo eventual, por causa da cerca elétrica. A pena, vamos dar que está falando uma coisa que não cabe, porque daí não tem ninguém realmente, que daí ele está falando coisas que podem ser descobertas, mas aí eu acho que não cabe isso. Indenização pesada. Na esfera civil, a falta de dispositivos de segurança adequados trocados por uma cerca perigosa e uma lona ineficiente, gera o dever de indenização à família da vítima por danos morais e possivelmente pensão, tá? Daí fala sobre o Estatuto da Criança, que pode haver implicações sobre como os donos da casa exerciam cuidado com os próprios filhos por causa da cerca elétrica. Então ele fala, com menos de 2 anos, a criança não tem discernimento algum sobre o perigo. Ela é movida pela curiosidade e pela atração visual da água ou da própria lona. Juridicamente se coloca um dever de cuidado totalmente sobre os adultos. O fato de existirem vídeos anteriores mostrando o uso de uma cerca elétrica complica drasticamente a situação para os donos da casa. Aqui estão os pontos que esse caso acaba se agravando. Risco consciente. Se a pessoa fez vídeos mostrando que a cerca elétrica e a lona... Se a pessoa fez vídeos mostrando uma cerca elétrica e mostrando uma lona solta, ela produziu provas contra si mesma. Dolo eventual. Ao instalar uma cerca elétrica para dar choques em crianças, a pessoa demonstra que sabia do perigo da piscina. Se, sabendo do perigo, ela não instalou uma grade adequada ou usou um meio ilegal e perigoso, que é a cerca elétrica, a justiça entende que ela assumiu o risco do resultado da fatalidade. Isso acaba tirando o caso da categoria de acidente doméstico comum e coloca na mira de crimes graves. Para o direito, uma criança dessa idade é considerada absolutamente e totalmente vulnerável. Ela não consegue gritar por socorro de forma eficaz, ela não entende que a lona não sustenta o peso dela,
A vigilância sobre uma criança dessa deve ser do alcance de um braço, o que significa que em locais perigosos ou essa criança tem que estar ao teu alcance para você poder retirar ela daquele local de perigo ou do momento de perigo, o que responsabiliza os pais ou responsáveis que estavam lá, tá? Qualquer descuido por parte dos donos de uma casa, deixar um portão aberto ou uma lona mal colocada em uma piscina é visto como omissão grave. A lona solta como um fator fatal. Peritos criminais afirmam que uma lona solta é mais perigoso do que uma piscina vazia ou totalmente aberta. Quando a criança cai, a lona se fecha sobre ela, como um envelope, impedindo que ela consiga boiar. Era isso que eu não quis falar ontem, tá, gente? Tá? Ou que alguém a veja de longe. É o que se chamam de armadilha de afogamento. Por que tem essas coisas, essas jurisprudências? Porque isso já aconteceu muito, então tem tudo isso. Ó, o que deve acontecer na investigação? Perícia digital. Os vídeos que já foram mostrados sobre a eletricidade, os vídeos sobre a piscina, como ela é youtuber, muito provável que os peritos vão querer ver esses vídeos todos e vão ser anexados ao processo para saber se os donos realmente agiram com imprudência e se agiu habitualmente com imprudência. A polícia provavelmente terá que fazer uma simulação para entender como a criança passou pela proteção. A cerca elétrica, a tal da cerca elétrica e a lona. Nem sei se vai ter isso, né, gente? Porque a gente sabe que é Brasil. Com esses detalhes todos, depois da perícia, e com os detalhes de cerca elétrica, as chances de os responsáveis pela casa serem indiciados criminalmente por algum motivo aumentam muito. É uma sucessão de erros que, sob as leis brasileiras e Código Penal e Estatuto da Criança e do Adolescente, dificilmente será tratada apenas como uma fatalidade. O uso da eletricidade contra a criança como método de barreira de conter é algo que choca o judiciário e pode gerar penas severas. No direito brasileiro, o dever de cuidado se expande para todos aqueles que assumem a posição de garantidores no momento do fato, no momento da fatalidade, tá? Isso significa que a responsabilidade não fica... No direito brasileiro, o dever de cuidado se expande para todos aqueles que assumem a posição de garantidores no momento do fato. Isso significa que a responsabilidade não fica restrita apenas aos pais biológicos. A lei distribui a carga de responsabilidade entre todos os adultos presentes. A figura do garantidor, de acordo com o artigo 13 do Código Penal, a omissão é penalmente relevante quando o agente tinha o dever jurídico de cuidado, proteção ou vigilância. E daí aqui entra todos, pais, os donos da propriedade, que seria cuidado, proteção e vigilância. Obviamente os pais têm o dever legal permanente, que é o do poder familiar, de cuidar da criança e de ter o cuidado, a proteção e a vigilância. Os donos da casa, ao receberem uma visita, estando ou não, porque daí eles permitiam que as pessoas iam lá, tá? Especialmente quando há crianças, eles assumem temporariamente o dever de garantir que o ambiente seja seguro. Outros adultos, se algum tio, algum avô, um amigo da família aceitou ficar de olho ou cuidando de uma criança, enquanto os pais faziam outra coisa, ele se torna garantidor naquele intervalo. Responsabilidade por omissão. Se poderia haver várias pessoas adultas em uma casa e a criança poderia circular livremente em um ambiente com riscos expostos, uma piscina que tivesse acesso com lona solta e cerca elétrica, a justiça analisa omissão coletiva. Se todos sabiam que a piscina era perigosa e que a proteção era precária, mas nenhum deles agiu para retirar a criança da área de risco ou fechar o acesso, todos podem, em tese, ser investigados. Entenderam? No momento da punição costuma ser... No entanto, a punição costuma ser direcionada a quem tinha o controle da situação no momento exato, ou a quem criou o risco.
instalou uma piscina sem proteções e com cerca elétrica em uma lona irregular. O dono do imóvel é responsável pelo risco criado. Independente de quem esteja cuidando da criança, o dono da casa tem a responsabilidade específica por ter criado o risco. Ao colocar a cerca elétrica ilegal para esse fim ou um lona inadequado e não colocar grades para impedir que alguém acesse, uma criança acesse uma piscina, essa pessoa instalou uma armadilha. Mesmo que ele não estivesse na sala ou no momento, mesmo que ele não estivesse no local no momento, ele responde por ter mantido uma estrutura que causou uma fatalidade. Condomínio de culpa. A polícia costuma indiciar quem estava com a guarda direta, por ter sido imprudente e negligente, os donos da propriedade por manter um ambiente inseguro, dispositivos perigosos, negligência grave e dolo eventual. Na prática, todos os adultos que estavam ali e que poderiam ter a consciência do perigo que essa criança poderia correr, são chamados para responder a algo na justiça. A justiça entende que diante de uma criança de pouco mais de 2 anos, a vigilância deve ser compartilhada por quem está no ambiente. Mas sempre a carga maior cai sobre quem deveria estar olhando, sobre quem armou o perigo na piscina e sobre diretamente os principais responsáveis pela criança, que seriam os pais, né? Ó, no caso, com aqueles vídeos de cerca elétrica que tinha lá, que também foi comentado, tá? Se existem vídeos que provem que havia uma lona solta, que a piscina não tinha grades, que foi colocada cerca elétrica para deter criança, é considerado um agravante. Porque a polícia científica, se fica sabendo, é de responsabilidade dela querer recuperar esses vídeos e verificar tudo, tá, gente? Quando o inquérito é instaurado. Daí aqui diz que independe se a pessoa tem dinheiro ou não, se ela é famosa ou não, isso é um dever da perícia, tá? Para abrir o inquérito. Sobre que falam que ela não estava lá, e nem ela e nem o marido, nem a Sara e nem o marido. No direito, mesmo que a dona da casa não estivesse presente no exato momento, ela continua sendo responsável pela segurança da propriedade. Se ela instalou uma cerca elétrica ilegal em uma lona inadequada, ela criou um risco. A ausência física no momento da fatalidade não apaga o fato de que a estrutura da casa era perigosa. Além disso, se a investigação provar, através de sinais de celulares, câmeras ou testemunhas, que ela estava na casa, essa mentira pode ser considerada fraude processual ou obstrução de justiça, que agrava toda a situação. A cerca elétrica, se a perícia e o delegado entenderem que houve dolo eventual, por isso que eu disse aqui que tudo vai supostamente, porque aqui se fala de casos parecidos que podem dar o mesmo resultado ou não. Não estou aqui falando tudo que eu estou falando aqui que seja justamente o caso da Sarah Kelly. É que se enquadra mais ou menos com o que a gente sabe sobre o caso dela. Se a perícia e o delegado entenderem que houve dolo eventual pela cerca elétrica, o caso pode mudar de patamar. Tá, aqui não vou ler também, que é meio pesado. Se as provas de cercas elétricas irregulares, de uma lona solta numa piscina, de falta de grades em volta de uma piscina, num ambiente que já tinha outras crianças, o Ministério Público pode fazer uma grande investigação sobre como essa família cuidava dessas crianças, tá?
Ó, aqui parece que eu vi um vídeo que a piscina inclusive estava suja, né? Até isso foi comentado aqui, ó. Se a piscina não estava em condições de uso e estava sem uso, os proprietários da casa deveriam garantir, esvaziar a piscina ou garantir que ninguém tivesse acesso a uma piscina que naquele momento estivesse inadequada, mas nunca usando uma cerca elétrica contra crianças, muito menos contra os próprios filhos. Ó, o certo e o prudente seria mantê-la vazia e com proteção física intransponível, grades altas e trancadas para crianças não poderem ter acesso a essa piscina. Ó, no caso específico, pelos vídeos gravados mostrando que a dona do imóvel tinha colocado uma cerca elétrica em volta da piscina, ela mostrou que tinha consciência que a piscina era um perigo, ou tinha ciência do risco. Admitiu publicamente que a piscina era um perigo que poderia acontecer alguma fatalidade com alguma criança. Ó. Se também ela admitiu usar choque elétrico como barreira física para menores, no Brasil as cercas elétricas são regulamentadas, como eu já falei, com idade mínima. Usar isso contra crianças dentro de casa pode ser visto como maus tratos e exposição ao perigo de vida, mesmo que o choque seja pouco, tá? Ó, manter uma piscina com água parada e suja, sem a devida manutenção e sem proteção adequada, reforça a tese de negligência. Se não ia usar a piscina ao ponto de deixá-la com água suja, o dever de segurança exigia que ela estivesse vazia e coberta de forma hermética e com grades, sem que qualquer criança pudesse ter acesso nela, mesmo vazia. Bom, gente, e vai. Mas o vídeo já está muito longo, entendeu? Então, para te ver que o assunto não é bem assim. Mais uma vez eu digo que foi falado para alguém a respeito do caso e a pessoa foi respondendo as coisas todas ali. Tem mais coisa respondida. Mais uma vez, a gente não sabe exatamente como ocorreu, mas a gente tem uma ideia sim, porque já tem várias pessoas falando. Mas os detalhes a gente não sabe, se vão dar depois os detalhes verdadeiros não se sabe, se realmente a polícia vai agir como tem que agir a gente não sabe, a perícia, né? Aqui ninguém está culpando ninguém, a gente está contando como pode ser investigado e como pode ser enquadrado uma fatalidade grave dessas, tá? Seja com a Sarah Kelly, ou na fazenda, ou no sítio da Sarah Kelly, ou de qualquer outra pessoa. Isso é lei, isso é como a justiça, o Ministério Público e a polícia age num caso desse, tá? Então, antes que vocês falem, ai, tá acusando, é óbvio que foi dado o caso dela, parecido, para a pessoa dar a resposta. As respostas foram essas, tá? E é uma pessoa que é da justiça, tá? Então, até um próximo vídeo. E manerem nos comentários. E manerem nas críticas, porque você sabe que eu invisibilizo vocês ou eu xingo igual, tá? Porque aqui só tá se falando um fato, até como prevenção, tá? Se você não tá nem aí com a vida de outras pessoas, esteja com a tua, pelo menos. Porque se acontece um acidente desse dentro da tua casa, ou dentro de uma piscina na tua casa, ou sei lá, com qualquer coisa que tu deixa em risco na tua casa, você pode se incomodar e muito. Tanto que, queira ou não queira, pode ser que a Sarah Kelly não seja nem indiciada, não aconteça nada com ela criminalmente, ninguém está querendo isso. Mas ela está, sim, tendo muito problema psicológico e muito problema com as redes sociais dela. Então isso é um problemão para qualquer pessoa. Então óbvio que ninguém queria isso. Mas com certeza, se essa família tivesse colocado as proteções necessárias, porque ela foi avisada quando ela começou a colocar essa piscina, eu vi os comentários, vários comentários de pessoas dizendo que estavam preocupadas com as crianças quando ela começou a colocar aquela piscina, e parece que ela não deu bola, né? Quando ela foi dar bola, ela botou uma cerca elétrica, que daí, gente, quando eu vou falar de cerca elétrica, que agora eu tava lendo, então agora sou eu falando, gente, o que tu vai falar de uma mãe que coloca cerca elétrica para dar choque nos próprios filhos? O que se pode falar? Que é sem noção? Que é burra? Que é criminosa? Que é
Gente, eu não sei o que falar. Não sei o que falar. Então tá. Se inscrevam no canal.